Bom dia a todos e todas. Estamos com mais um Café com o Evangelho online, pelas ondas da internet, né, pelo Facebook. E depois você vai poder compartilhar também pelo Instagram. Então, você que está assistindo aí a gente, compartilha esse link, o link no Instagram, para que as pessoas possam ter acesso ao estudo do Evangelho, né, de maneira todo dia, de segunda a segunda, às 8 da manhã, aqui no Brasil, meio-dia em Portugal, que nós estamos aí com o Francisco Mogas e com a Flor Bela Mogas, lá de Santarém, Portugal, às 13 horas em Suíça, lá na Suíça, porque teremos aí companheiros da Suíça também participando conosco do Café com o Evangelho. Vamos apresentar aqui, então, a Silvia Freitas, seropédica, Rio de Janeiro, Ironil Carrara, que é violonista, e ele é de Guarapari, da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Isso. Marcele Galvão e Gilmar Galvão, Marcele é presidente da Sociedade Espírita de Muxaba, e temos a nossa convidada de hoje, que é a Jaqueline Avelar. Jaqueline é advogada, é trabalhadora da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Depois tem que trocar o selinho aqui em cima. Esse projeto é uma parceria entre o Grupo Espírita Francisca Emílio, a Sociedade Espírita de Muxaba e a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Vamos iniciar, então, pedindo aí a Marcele para fazer a leitura preparatória, aliás, a prece inicial do nosso Café com o Evangelho de hoje. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, pedindo mais uma vez a espiritualidade e força que ilumine os pensamentos, sentimentos e corações. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, vivenciando esses momentos. Agora vamos à leitura preparatória. É a lição 33 do livro Pão Nosso, Trabalhemos Também. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Atos. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muita vez, há desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e caridade e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideias salvadoras, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor. O grande perseguidor convertido em arauto da boa nova. O discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam, em derredor dos valorosos expoentes da fé viva.
que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isto mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, que sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. Bom dia, pessoal. O som tá bom aí? Precisa aumentar? Tudo certinho? Com você agora, Jaqueline. Estão me ouvindo direitinho? O som tá bom? Está ótimo. Então, hoje nós vamos nos debruçar sobre o estudo da lição 33 do Pão Nosso. E eu gostaria de começar chamando a atenção já para o título, né? Que é Trabalhemos Também. É um convite que Emmanuel nos faz. Essa passagem, ela retrata que Paulo tinha a consciência da finitude das suas forças e suas possibilidades, mas mesmo assim teve grandes feitos. Mas ao falar ao povo de Listra, ele se coloca no mesmo patamar, porque ele estava no mesmo patamar evolutivo. Ele reconhecia que não tinha diferenças ou talentos especiais concedidos pelo local, pelo lugar que ele ocupava, né, de evangelização. E logo em seguida, o Emmanuel nos traz essa certeza de que não há um especial tratamento àqueles que se propõem a divulgar o Evangelho no trabalho pelo bem. Ele deixa claro que os missionários de Jesus, os seguidores de Jesus, não possuíam nenhum privilégio, nenhuma prerrogativa especial. Que toda a caminhada que eles executaram era de exclusivo esforço das suas forças na sua própria caminhada evolutiva. Nos chama a atenção que Cristo fundou uma doutrina que não é baseado em pessoas que estão superiores a outras pessoas, e sim, que não há uma separação entre aqueles que estão no púlpito, que estão no palco, que estão com a palavra no momento, entre os outros. Somos todos iguais, todos possíveis de execução do trabalho do bem e da divulgação do Evangelho. Não existe essa separação, não foi nesse sentido que Cristo criou. Emmanuel ainda usa a palavra organismo, que Cristo criou um organismo de transformação espiritual. Essa palavra organismo nos remonta a algo vivo, algo em transmutação, algo em constante evolução. Então, não é algo estanque, onde uns estão num patamar e outros estão no outro. Logo em seguida, no próximo parágrafo, mostra, citando como exemplo, Madalena, Paulo, Pedro e Marcos nas suas dúvidas, nas suas fraquezas, nas suas incertezas, nas suas falhas. E mesmo assim, logo em seguida mostra o papel importantíssimo de todos eles no Evangelho. O que nos mostra que, às vezes, mesmo nós, na nossa mais remota dúvida, incerteza e falta de fé e fraqueza e erro, né, se a gente preferir usar essa palavra, quando a gente se afasta do caminho do bem, alguém que errou hoje, amanhã pode ser o maior dos exponenciadores do Evangelho.
E aquele que hoje é o maior exponenciador do evangelho também pode errar, porque estamos todos no mesmo patamar evolutivo. Não existem santos e iluminados nessa fase em que nos encontramos. Então, todos estamos propensos a erros e todos estamos propensos a grandes feitos. Emmanuel nos chama a atenção que, sim, devemos admiração àqueles que conseguem superar as fraquezas humanas, as fraquezas do espírito, as fraquezas da mente, mas não devemos idolatrá-los, principalmente se essa idolatria nos coloca num lugar de submissão, num lugar de não conseguir fazer um ato tão grandioso, ou mesmo de prostração, como uma comparação de que eu nunca conseguirei ser tão santo, benevolente, bondoso, caridoso ou correto do que uma pessoa ou outra pessoa, e por isso eu não vou nem tentar. E muitas vezes, o único evangelho ao qual uma pessoa tem acesso é o exemplo da nossa própria vida, às vezes nos pequenos atos. E não existem pessoas perfeitas nem almas perdidas. Então, mesmo aqueles que nos parecem rudimentares, nos parecem rudes ou pouco evoluídos, são capazes muitas vezes de feitos que nós, que nos consideramos mais evoluídos ou perfeitos, não conseguiríamos, porque tudo depende daquilo que nós fazemos com a força de espírito que nos é dada. E Emmanuel segue nos lembrando que temos essa força, todos nós, que ainda que tenhamos respeito, ainda que sigamos grandes nomes, grandes personalidades, todos nós somos capazes de grandes feitos, da grande representatividade, porque tudo depende do caminho que decidimos trilhar na nossa evolução. Então, fica o convite da própria lição. Trabalhemos. Trabalhemos também. Trabalhemos todos. Todos nós. E se o seu coração está sedento de amor, de verdade, de paz, de evolução, eis o lugar, eis a forma para todos nós, disponível para todos nós, não mais para uns ou mais para outros, depende apenas da nossa vontade de trabalhar na nossa própria evolução. E é isso que eu entendi da lição de hoje, e esse é o entendimento que eu gostaria de partilhar com os amigos hoje, nessa manhã de sábado, e trabalhemos, mesmo que seja só falando, como é o caso hoje, só dividindo com vocês um pouquinho, mas sempre existe espaço para o bem, para o trabalho e para a evolução. Obrigada pela companhia de todos, tenham um ótimo dia. Obrigado, Jaqueline. Fique por aí ainda. Eu vou pedir aos convidados que os participantes da mesa que cronometrem aí nos comentários 2 minutos para a gente não ultrapassar o tempo, né? Tá bom? Que eu não vou estar na mesa hoje. Então, convidá-los a fazer aí um comentário de 2 minutos cada um. Pode começar alguém falando e o outro levanta a mão para ser o seguinte, assim por diante. Eu vou estar aqui acompanhando os bastidores, tá bom? Abraço a todos aí. Vamos continuar com o Café com o Evangelho. Não temos som, temos. A Jaqueline falou lindamente, né? Que esse é um convite realmente importante, porque ninguém nasceu pronto. E às vezes, quando a gente vê uma pessoa de grande expressão, né, como os exemplos, a gente esquece que eles foram se construindo ao longo do tempo, ao longo da sua jornada com o mestre, da disposição de se transformar, né?
E muito interessante quando a Jaqueline fala da questão da doutrina do Cristo ser um organismo de transformação espiritual, né? E ele coloca um adjetivo antes, é um vigoroso. Porque Jesus não criou nenhuma religião, né? Ele, por si, não criou religião nenhuma, né? Nós que criamos. E o que a gente mais vê por aí são as religiões que colocam os eleitos, aqueles a serem seguidos, né? Que são criam ídolos e os seguidores, né? Distanciando. E o Espiritismo, ele abre para a gente um leque de uma grande oportunidade quando mostra que todos nós nascemos simples e ignorantes e todos nós chegaremos a ser anjos. Tem uma música que eu gosto muito, na cidade espírita de Ubá, que a gente cantava, né? Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, né? Vamos acreditar, porque às vezes a gente se vê tão à margem com tantos problemas, com tantas coisas pessoais, que às vezes a gente esquece disso. Agora, não vai ser anjo de graça, né? Tem que trabalhar para isso. É uma conquista íntima, né? A Sílvia tirou-me algumas palavras da boca. Já agora, porque este parágrafo é um parágrafo muito interessante, até porque fala em doutrina. Nós, não é religião espírita, é a doutrina espírita. E nunca se fala aqui na religião. Nós sabemos que a doutrina espírita assenta num triângulo em que os seus vértices têm a ver com a religiosidade, sim senhora, têm a ver com a ciência, enfim. Agora, na verdade, o grande desvio do nosso caminho tem sido precisamente o aparecimento de inúmeras religiões, ou seja, o nosso trabalho, o trabalho da humanidade não tem sido um bom trabalho, porque em 2000 anos já tem havido, digamos, um aparecimento de religiões sempre viradas para o interesse pessoal, porque todas as religiões acabam por estar ligadas ao interesse pessoal. O que é certo é que na doutrina espírita, e isso é uma coisa que me chamou muita atenção, é que não existem líderes. Todos nós somos iguais. É evidente, todos nós em estados evolutivos completamente diferentes, todos nós, há quem trabalhe mais, quem trabalhe menos, não é? Mas todos nós somos postos todos no mesmo saco. Agora, a forma de sairmos desse saco e não para chegarmos a anjos, mas sim a Deus, a sermos deuses, como Jesus nos dizia, não é? Vós sois deuses, vós podereis fazer tanto ou mais do que eu, portanto, até chegarmos lá, teremos um longo caminho, muito trabalho realmente a realizar. Ironil, estás aí, pulgas para falar. Nós participamos aqui há mais ou menos uns 5 ou 6 anos de um projeto social. E nós tivemos, nós temos prova viva do que a Sílvia Freitas disse, da divergência, da separação, talvez por desconhecimento ou ignorância dos nossos irmãos em estarem achando que ainda existe uma religião melhor do que outra. Então, o que nós devemos fazer nesse momento é orarmos para que essas pessoas mudem o seu pensamento. Porque quando Jesus criou não criou religião. A religião de Jesus era pregar o amor por onde passava. Então, talvez seja uma falta de conhecimento dessas pessoas. É só colocar a mão na massa, né, gente? Aí vai um convite, trabalhamos. Somos trabalhadores da última hora. É ter força de vontade de colocar mãos à obra aí para... Marcelo, como é que é o nome do seu esposo? É Gilmar, só que todo mundo chama ele de Galvão. Então, ele é policial, ele é militar. Aqui em Guarapari ninguém conhece como Gilmar. Gilmar é o nosso pequeno aqui também. Então, é Galvão.
o Galvão, ele falou uma coisa que na hora eu lembrei do momento que a gente está vivendo agora, né? O mundo fez um convite para a gente se unir. Através do quê? Através de um vírus, né? Então, o que eu mais vejo aqui são pessoas de todas as religiões praticando a religiosidade, se unindo em prol de uma solução, né? Então, olha que coisa interessante, né? Como que os convites da vida vêm para a gente de um jeito, às vezes a gente acha que é um mal, e é uma coisa muito boa, porque, gente, é isso, a religião é um rótulo, né? É um rótulo. Mas o que essa religião faz de bem, né? Para dentro de mim, né? Então, é religiosidade realmente que é o mais importante. Às vezes as pessoas não querem colocar muita massa. Aí... Marlene? Bom dia. Bom dia. Atrasada como sempre. Bom dia, Marlene. Uma coisa que me chamou bastante atenção, que desde épocas, como a Silvia colocou, desde épocas remotas, a gente percebe que os homens é que colocam outro homem no patamar acima. E se nós não tivermos o que a gente tem de raiz em nós aceitamos esse pedestal e nos colocamos realmente acima dos outros. Quando a gente percebe, quando fala de grito, o grito de Barnabé e de Paulo ainda repercute entre os aprendizes fiéis. Então, essa lição dele, né, vem falando que isso ainda repercute em nós. Quando ele grita dizendo que a família cristã muitas vezes é desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Eu queria que alguém comentasse a respeito de Listra. Era uma comunidade na época, não? Então, isso ainda grita em nós. A gente ainda está ouvindo aquele eco do grito de Paulo e de Barnabé, para que não nos coloque em posições que nós ainda não temos necessidade de suportar. Porque quando Jesus aceitava o referencial de mestre e de bom, ele pedia, mas muitas vezes não fazia, porque dizia, bom, você que me chama de bom. E muitas vezes a gente coloca o outro, nos colocando em pedestal, que nós não temos capacidade de suportar. Me chamou a atenção também sobre a nossa ilusão. Nós nos iludimos a respeito de nós mesmos. E nos iludimos a respeito do companheiro que nós estamos, como Pedro, como Paulo, para vencer aquilo que ficou na retaguarda, né? De atitudes infelizes que nós tomávamos quando desconhecíamos as leis. E os nossos comportamentos, eles ficam muito ligados com aquilo que nós fomos. Então, muitas vezes, as pessoas nos olham como fomos, não como somos. Espíritos que estamos lutando com... Ninguém sabe o esforço que a gente faz para domar as más inclinações em nós. Legal. Então, estamos lutando bastante. E vamos continuar lutando. Porque não acaba, né? A luta não para. Ok, muito bom, Marlene. Ironil? É só um recadinho. O que me chamou muita atenção aqui, eu gosto muito de puxão de orelhas que o Emmanuel dá, né, para nós nesses livros. Adoro, eu sou o primeiro a pôr minha orelha assim, ó, né? Então, para ser puxado. Então, quando ele fala sobre a idolatria aqui, né, o mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé. Às vezes não é só da fé, não. Eu conheço pessoas que se dizem espíritas que realmente têm na casa dele, entende? Tantas imagens, tantas coisas, nada contra, tá, gente? Mas o verdadeiro espírita não pode esquecer da grande mensagem de Jesus para a samaritana, quando ela perguntou a ele, onde devemos adorar, Senhor, Deus, lá no monte ou na sinagoga? Aí ele falou assim, haverá um dia em que adoraremos Deus de espírito e de coração.
de alma. Então, é qualquer momento, é qualquer lugar, para a gente não nos prendermos. Eu acho que a preocupação de Emmanuel é exatamente isso, para nós sermos uns verdadeiros espíritos, gente. Né? Mas tudo bem, quem não quiser ser, não tem problema. Pode ser comendo também, que vale, né? Tudo vale. Mas eu gosto muito dessa radicalidade do espírita, né? É isso aí. É importante aí, a lição, ela fala de que a convocação de Emmanuel, né, lembrando a carta de Paulo, dizendo o seguinte, por que acha que porque a gente está na frente de trabalho, nós somos diferentes de vocês, nós também sofremos. A Marlene fala isso, né? Que a pessoa tem que perceber, quem está ali na frente de luta são pessoas que sofrem, vamos usar aqui a linguagem espírita, sofrem o tormento espiritual, né? Espíritos que tentam atrapalhar o trabalho. São pessoas frágeis. São pessoas frágeis que estão ali. A gente percebe, às vezes, em algumas frentes de trabalho, eu percebo isso porque acaba chegando em mim, a pessoa falou, socorro aí. E aí eu penso, gente, mas essa pessoa não tem estrutura nenhuma para fazer isso. Só que, se eu disser para ela que ela não deve fazer aquele trabalho, os beneficiados desse trabalho vão deixar de receber. E aí eu me lembro daquela parábola do festim das bodas, em que o Senhor manda vir pobre estropiado. Então, quem está na frente de trabalho, e a gente pode até comparar com o Covid-19, não são, às vezes, os melhores. A minha esposa, que é fisioterapeuta, estava lembrando que quem fica na frente de trabalho lá é o enfermeiro e o fisioterapeuta. Ninguém fala deles, falam dos médicos. Quem fica lá de contato mesmo com o cara na UTI é o enfermeiro, gente. É o fisioterapeuta. Então, que às vezes ganha pouco. Não é respeitado culturalmente, porque culturalmente é o médico que é respeitado. Quem foi o ministro da Saúde que destacou aqui no Brasil? O médico. Luísio. Então, é importante que a gente perceba que quem está na frente de trabalho não é diferente de nós. São soldados de Jesus. Se colocam à disposição. E aí não adianta a gente criticar. Porque quem está lá é quem Jesus pode contar. Quem vai distribuir alimento para um morador de rua, às vezes é uma pessoa viciada assim, faz o uso de álcool, que a gente aqui no Brasil critica. Não vai ao centro espírita todo dia, às vezes nem é espírita. E nós ficamos sentados nas nossas cadeiras, esse aí não é espírita. Como assim? Então, Jesus conta com aqueles ali. E aí a fala de Jesus com a samaritana, haverá um dia. Esse dia ainda não chegou. Porque ser espírita é algo muito mais complexo do que a gente imagina. O Evangelho, o capítulo Bons Espíritas, diz assim, reconhecereis os verdadeiros espíritas pela transformação moral e pelo esforço que eles fazem. Então, não dá para a gente avaliar se o Ironil é espírita, se o Mogas é espírita, se a Florbela é espírita. Só os espíritos, e nós podemos avaliar, porque só nós temos noção do esforço que fazemos para domar as nossas inclinações. Mas ainda não cultuamos Deus em espírito e verdade. Cultuamos Deus na figura de um livro, a Bíblia Sagrada, o livro dos Espíritos, na figura de uma pessoa, o Divaldo Franco, o pastor não sei das quantas. Então, ainda não conseguimos. Mas o importante é percebermos que, apesar das nossas fragilidades, estamos na frente de trabalho. E temos que respeitar aqueles soldados que estão mais na frente ainda. Porque montar o café com o Evangelho
Não é difícil. Difícil é sair com sono, meia-noite, com o sereninho que deu essa madrugada em Guarapari, distribuindo alimento para os moradores de rua que estão lá debaixo da coberta. Enfiar dentro das marquises. Difícil é a Flor Bela ir lá para o hospital correndo o risco de se contaminar com o coronavírus, arriscando a própria vida. Isso sim é a herói. E nós fazemos o que nos cabe, que é ficar na retaguarda, que também tem que ter a retaguarda. São várias... Uma equipe de soldados tem várias funções. Então, ninguém é mais importante que o outro. Então, respeitemos o gari, que sai de madrugada para recolher o nosso lixo. Ele é um servidor de Jesus. Nunca foi igreja. Não sabe o que é espiritismo. Então, é importante a gente, tirar essa ideia pesada de templo. Que eu sou espírita, eu estou salvo. Estamos virando igualzinho a companheiros que a gente cansou de criticar. Talvez criticamos porque nos parecemos com eles. É a projeção. Então, é interessante olhar para nós e perceber esses irmãos que estão na frente de trabalho. Porque eles são como nós. Frágeis, atormentados. Ou alguém duvida que o Chico Xavier foi atormentado? Ou alguém duvida que Francisco de Assis foi atormentado? Ou alguém duvida que o Divaldo Franco é um atormentado? Todos, gente. A diferença é que eles vão lá para frente. Eles não são especiais. Se tornam especiais pelos seus fazeres. E não por causa do nome, ou por causa da posição social, política, na religião que assumem. Estamos com o tempo avançado. Como o Mogas me interrompeu, eu vou deixar ele falar rapidinho, tá, Mogas? Porque o tempo já passou, para a gente não atrasar tanto assim, em função até dos compromissos. A Marlene também tem um compromisso que agora já voltou ao trabalho, graças a Deus, do salão. Diga aí, Mogas. Aqui em Portugal, a conta do Covid-19 tem-se referenciado muito a algumas profissões que estavam esquecidas, e está a levantar, digamos, a abrir horizontes. Fala-se do homem do lixo, do camionista que traz da pessoa que está na caixa do supermercado, que os supermercados não falharam, da enfermeira, dos fisioterapeutas, dos médicos, mas estão todos, e isso é uma coisa que se tem verificado muito cá em Portugal, estão todos ao mesmo nível, são todos tão importantes. Não há um mais importante do que o outro. É tão importante o médico como o homem do lixo. Tão importante. E isso tem sido uma aprendizagem muito grande para todos os portugueses, e eu penso que, de uma forma geral, para todo o planeta. E é para aí que caminhamos. Todos nós somos iguais, todos nós temos a nossa importância. Obrigado, amigo. Marlene, rapidinho, Marlene, porque já estamos com o horário avançado. Vamos lá. Lembrando a fala do Leon Denis, que nós teremos, por simples, o universo por altar à consciência e por imagem deles. E que a nossa vida seja dessa maneira, ou nos esforcemos para ser. Certo. Ironilson nos conduz com a prece que encerra o nosso encontro de hoje. Querido e amado Mestre Jesus, bons espíritos protetores, Senhor Deus, como podemos, Senhor, te agradecer por essa maravilha, por essa oportunidade, por esse esforço, esse pouquinho esforço que fazemos para estarmos convosco, para estarmos com esses espíritos protetores que tanto tem nos beneficiado. Somente, Senhor, te agradecendo por tudo que tem feito por nós. Por isso mesmo, ainda te pedimos, Senhor, permita que a sua alegria nos faça alegres, que a sua bondade nos faça bons, melhores, que somos cada vez mais.
que a sua luz nos ilumine sempre no nosso caminho, no nosso destino. Que o seu amor nos ensine a amar a todos igualmente e reconhecermos tudo de bom que podemos e devemos fazer. Muito obrigado, Senhor, que a sua paz, o seu amor, a sua luz possa fazer morada com todos nós, com todos os nossos familiares, principalmente com esses que estão mais debilitados e necessitando dessa ajuda divina. Obrigado, Senhor.